Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Esta noite receberei duas profissionais que atuam no AEE, na Prefeitura de Fortaleza, e vai estar falando sobre educação inclusiva. Então, não saiam daí que nós vamos iniciar já já o nosso programa. E para iniciar a nossa noite, eu vou chamar a doutora Marisa, que vem impactando vidas em Fortaleza. O trabalho dela é junto a atendimento educacional especializado. Então, vem aqui, Marisa, por favor, vamos conversar, bater aquele papo. Seja bem-vinda, Obrigada. viu? Sente aí. Marisa, e agora nós vamos apresentar para os nossos telespectadores um pouco do seu trabalho, um pouco dessa vivência junto à inclusão nas escolas, na Prefeitura de Fortaleza. Então, se apresente aqui para que os nossos telespectadores possam saber um pouco mais sobre você. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Marisa Ribeiro, sou pedagoga de formação e tenho algumas especializações na área da educação inclusiva, psicopedagogia e doutorado em educação brasileira e trabalho já há alguns anos, né, desde 2006 especificamente, na área da educação especial, com ênfase na perspectiva inclusiva. Marisa, o atendimento educacional especializado, fale um pouco para os nossos telespectadores para que eles possam saber o que é. Como encontrar esse serviço, essa acessibilidade a esse serviço e como é que funciona, tá? Então fale um pouco para que as pessoas possam conhecer mais e também a partir desse conhecimento propagar essas informações, né? Uhum. O atendimento educacional especializado, ele é um serviço, né, da educação. Ele é uma modalidade, a educação especial é uma modalidade transversal, né, a todas as etapas, níveis de ensino, e é oferecido sobretudo nas escolas públicas, né. Eu faço parte da rede municipal de Fortaleza, onde a minha atuação vai desde a creche até a modalidade de ensino EJA. E todas as escolas municipais, a grande maioria delas, né, na verdade, tem esse profissional, né, que atua de forma a complementar ou suplementar a educação das pessoas que são público-alvo dessa modalidade, né. No caso, que são as pessoas com deficiência, as pessoas do transtorno do espectro autista e também as pessoas com altas habilidades de superdotação. A gente tende a falar um pouco que são crianças, né, mas na verdade é um público bem abrangente, né, que a gente atua, com crianças, jovens e adultos e também idosos. Ah, bacana. Então o público é um público bastante heterogêneo, né? Então, Isso. assim, essa questão da idade não tem restrição. Não. Estando inserido na escola, Uhum. geralmente a escola pública, Sim. esse trabalho acontece. E como é que os pais, como é que as famílias podem ter acesso na escola relacionado a esse serviço? Sim, as pessoas que são público-alvo da educação especial, mesmo não tendo um laudo especificando a questão da sua deficiência ou altas habilidades, elas podem ter acesso ao serviço mediante a apresentação da demanda, né. No caso, os professores da sala de aula comum, a sala de referência, eles observam o comportamento desse aluno e percebem a natureza, né, das suas, especificidades, veem que precisa de um apoio específico e conversa com a gente. Então, a partir daí nós começamos a entrevistar a família, conversar com o estudante, começar a elaboração do que a gente chama estudo de caso, que é a primeira etapa, né, para esse atendimento. A partir do estudo de caso, são elaborados o plano educacional especializado e nos últimos decretos tem se falado também na elaboração do PEI, né, o plano educacional individualizado. Mas é importante a gente citar, assim, que as questões do trabalho do professor do AE, ele demanda, de várias estruturas, né, que prestam apoio para que esse trabalho se ocorra de forma eficaz. No caso, por exemplo, a gente tem visto uma demanda crescente, né, desse público-alvo, que acaba, de certa forma, comprometendo a qualidade do serviço ofertado, porque esse professor ele vai ter, por exemplo, que
que ter bastante tempo para planejar as ações, conversar com os diferentes atores, né, desse processo, no caso os pais, professores, funcionários, né, profissionais de apoio escolar. No caso, na escola que eu trabalho, temos 15, né? Então, o professor do AE, ele tem todo esse conjunto de funções que ocorrem dentro de um tempo específico, né? Às vezes as pessoas solicitam muitos relatórios, solicitam que o plano educacional especializado esteja pronto em um determinado tempo, né? Mas a gente tem que entender que as demandas, por exemplo, da nossa escola, nós temos hoje em média 108 alunos, né? Se nós formos dividir pelo tempo que o professor tem para dedicar a esses alunos, se a gente fizer uma conta rápida, assim, no caso, 100 alunos para, no caso, 23 horas, né, 26 horas de trabalho, no caso, o professor que tem 200 horas, são 26 horas semanais de ensino. Daria em torno de 15 minutos para cada aluno, né? Então, o que você faz em 15 minutos, É. né? É E algo que tem que ser pensado. e como é o serviço? Porque quando você fala, nós temos X alunos, esses alunos, uma vez, identificado, esses alunos, eles vão receber esse acompanhamento contínuo enquanto eles estiverem nessa escola, é Sim, isso? sim, Mas só que vai aumentando, né, o número de sim. alunos. E esse aluno, a partir do momento que existe uma identificação de que ele precisa desse acompanhamento, né, que tem, essa dificuldade, a escola ela já consegue fazer um plano para que isso seja regular durante o ano todo, e no próximo ano ele já entra no plano automaticamente ou não? Por exemplo, ele está sendo atendido este ano. O ano que vem, como é que ele faz para ser atendido? É sequencial enquanto ele Sim. estiver nessa escola? Sim, enquanto ele estiver necessitando do atendimento, quando estiver na escola, ele vai ter esse atendimento. O que ocorre é que, à medida que o tempo passa, né, tendo as ações sido elaboradas e eficazes, ele vai cada vez mais tornando mais autônomo, né? Então, o tempo dedicado àquele aluno vai substancialmente diminuindo com o passar do tempo, né? Hum, É isso que um pouco que a gente consegue para quando vem, por exemplo, novos alunos, né? Os novos alunos, eles ainda têm muita demanda, né, assim, de um atendimento muito pessoal, muito específico, sim. individualizado, então a gente acaba tirando um pouco do tempo daquele que adquiriu um pouco mais de autonomia e dedicando mais àqueles novos alunos. Mas nós estamos sempre à disposição, né, das famílias, né, inclusive contato pessoal, a gente tem essa parceria muito importante também com os professores, né, então a gente se coloca realmente nesse papel de prestar apoio e contribuir para aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, ele realmente se sinta incluído, se sinta bem no contexto escolar. É interessante porque quando você fala se sinta incluído, se sinta bem, não é só também equipe multidisciplinar, é treinar, é orientar, é passar conhecimento também para as crianças, Sim. né? Como acolher, como ajudar o coleguinha quando estiver com dificuldade. Esse trabalho, ele também é realizado em sala de aula com os demais alunos? Sim, sim. A minha sala, por exemplo, que é uma sala de recurso multifuncional, né, que é o local físico onde ocorre a maioria dos atendimentos, é uma sala bem ampla e a gente recebe muitos alunos da sala de aula comum para fazer momentos de atividades em que haja uma sensibilização sobre a importância da inclusão. A gente usa muito como apoio as artes, né? A gente gosta muito de trabalhar com música, com pintura, com oficinas, né? Em que as próprias crianças, jovens com deficiência ou mães também, né, elas fazem uma parceria e tornam visível a capacidade que todos nós temos, né. Então eles passam a enxergar a pessoa com deficiência com outros olhos, como alguém capaz, né, como alguém que tem algo a contribuir com a sociedade. Então a nossa sala acaba sendo, assim, um lugar muito, desejado por todos, né, não é um lugar que tem um estigma de que seria para pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Na verdade, a gente trabalha muito com foco nas potencialidades, né, a característica, o diagnóstico, o laudo é apenas uma das características daquele indivíduo, o que a gente foca, na verdade, são as potencialidades para que
tanto a própria pessoa, né, o sujeito com deficiência, ele possa se sentir mais capaz, né, que na verdade todos somos, mas também os outros passam a enxergá-lo de uma forma mais inclusiva e acolhedora. E é interessante porque quando você fala, né, desse acolhimento, o quanto que quando as crianças, as demais crianças ganham conhecimento, elas conseguem entender, compreender e ser rede de apoio. Sim, E o interessante também é a questão do pertencimento. Quando a escola ela abre as portas, recebe os alunos e que ela desenvolve um trabalho para que a criança se sinta pertencente àquele ambiente, àquele grupo, aquele pequeno movimento que acontece, seja nas feiras, seja nas oficinas, isso já é muito, né, para verdade. quem vive na exclusão. E a criança, ela é sempre pura. A Uhum. criança, quando ela, muito precocemente, ela aprende o que é inclusão, o que é a diferença e que todo mundo tem suas diferenças, mas todo mundo tem suas potencialidades, como Sim, você colocou, as crianças se tornam mais humanizadas. verdade, Né? A verdade. percepção da criança ela é muito além do adulto, né? Então ela Uhum, percebe detalhes no ambiente. E o verdade. ambiente, como você me falou, que é uma sala que todo mundo deseja estar, Uhum, né, provavelmente não são só as crianças, os pais, as famílias sim. e vocês mesmos que fazem parte dessa equipe multidisciplinar. O que que você mais percebe de gratificante nesse trabalho, Marisa? O nosso trabalho é bastante gratificante quando a gente percebe a evolução dos alunos, né? Durante o período que eu estive nessa escola específica, né? Eu trabalho lá desde 2017, a gente acompanhou alguns alunos e dentre eles três passaram pela UFC, né? Dois ainda estão cursando e uma se formou recentemente em design e moda. E Que com um louvor, lindo, né? Assim, que lindo. foi um orgulho para toda a A escola, né? formatura de vocês também, E isso. né? Então, Sabe que nossos fez parte da ex-alunos aí com história. autismo brilhando ali na UFC, dando exemplo, né, que não só cursaram, mas que cursaram com louvor, né, fazendo as disciplinas com bastante responsabilidade, com um diferencial, né. Então a gente acompanha, mesmo eles saindo da nossa escola, que é até o 9º ano, a gente ainda acompanha, principalmente, assim, a escola municipal, ela tem esse perfil de ter vários bairros, geralmente o professor se lota no bairro em que mora, né, então, eu sou meio que vizinha de alguns alunos, né, e esses que são vizinhos, a gente acaba formando um laço de amizade aí que perdura por longos anos, né, então a gente tem acompanhado essa evolução e para a gente é gratificante. E o quão importante escola, família, né, essa rede do Sim, bairro, né, de onde você sim, vive, aquele local de pertencimento, sim, isso vai criando história, memórias sim, positivas, né, e essas crianças que vão se tornar adultos, né, com certeza vão levar registros é, maravilhosos. E aí, quando você fala dessa formação no nível superior, né, o quanto nós temos observado que quando se intervém precocemente, né? Quando você faz um trabalho com a família, conscientizando, quantos ganhos, né, Marisa? é verdade. Vocês devem perceber isso muito claramente, assim, na própria situação do ano que vai passando, aí outro ano chega outro, mas aquele já avançou, como você Sim, falou, né, anteriormente, já não está mais naquele nível de tanta dependência, né, de tantas necessidades, né? sim. E quando eu perguntei para você quais são os ganhos, eh, quanto tempo faz que você atua nessa área, Marisa? Eu trabalho no atendimento educacional especializado. Antes, na prefeitura, a gente tinha o nome era Sala de Apoio Pedagógico, né, desde 2006, né, são 20 anos especificamente nessa área, mas eu já trabalhava na educação há 6 anos, né, então tenho uma história aí de 26 anos, né, na área da educação e na área da educação, inclusive especial, quando a gente entra, na verdade, para sair é difícil, porque a gente acaba se apaixonando, né, por esse público, por essa contribuição que a gente pode dar, né, à sociedade, né, e é algo que perpassa, né, assim, que ultrapassa os muros da escola, né, a gente percebe que essas pessoas, essas famílias passam a perceber a pessoa com deficiência com outros olhos, né, como alguém capaz, como alguém que pode contribuir ativamente para a sociedade, né, isso
é algo que faz com que a gente perceba o propósito, né, o propósito da nossa profissão, isso é muito importante, né. Por isso que, toda vida que alguém me chama para falar do AE, eu sempre estou à disposição, porque eu acho importante divulgar esse trabalho e divulgar principalmente que é necessário ter um apoio para esse profissional, para que ele possa desenvolver um trabalho da melhor forma possível, né, cuidando da parte de infraestrutura, também de desenvolvimento humano da instituição, no caso, o número elevado de alunos, a gente vê que ultimamente tem contribuído para o adoecimento de alguns profissionais, né, Sim. porque ele passa a perceber que seu trabalho não tem a mesma qualidade e aquilo acaba adoecendo. São vínculos afetivos que se formam e quando você não pode prestar o trabalho com a mesma qualidade, acaba Eu trazendo, né, acho que acredito que você isso possa ser uma limitação, isso. né, dentro uma das dificuldades, né, Sim, sim, uma dentro dificuldade do importante. trabalho, né, Verdade. nesse fazer tão bacana do projeto. Uhum. Mas você falou da questão do adoecimento, mas não existe limites. Eu acredito que vocês, quando recebem uma criança ou um adolescente, vocês vão, por meio da entrevista, por meio de tudo que você tem de informações, vocês vão preparar, né, um material para que ele tenha esse recurso, para que ele seja realmente acolhido e se sinta pertencente até o nono ano que você falou. É, nas escolas da rede pública municipal, sim, até o nono ano. Pronto, até o nono ano. O nono ano já está adolescente, Isso, né, já tem uma caminhada boa aí. isso. Como é que você percebe entre os grupos dos adolescentes, a questão da aceitação? A escola tenta, né, trabalhar ao longo do ano muitas questões ligadas às questões do bullying, por exemplo, né, que abrange Isso. várias questões, né. Especificamente o público-alvo da educação especial, a gente tem algumas datas específicas que a gente trabalha, que também faz esse papel de conscientização, de sensibilização, né, sempre puxando para essa vertente de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem potencial, tem as dificuldades, mas que tem potencial também, e que nós, todos nós, tanto aluno como família, como professores, eles têm um papel de contribuir, né? A gente usa muito, o slogan lá na escola, a gente usa muito, somos todos responsáveis pela inclusão, né? Não é só o Uhum. papel do professor do AE ou dos profissionais de apoio escolar, né? Os agentes de inclusão, mas é também o papel dos próprios alunos, dos colegas, né? E esse respeito mútuo é algo que a gente está sempre trabalhando por meio, como a gente já disse, de oficinas. e, eh, por exemplo, no dia 2 de abril, que é o dia, né, de conscientização mundial do autismo, a gente trabalha com exposições. Muitos dos nossos alunos com autismo, eles têm altas habilidades na área do desenho, né, de outras habilidades que os demais alunos não apresentam, então eles vão para essas Se exposições, destacam, né, se isso é destacam muito. É, importante, isso, lidar com as diferenças, né, isso. é aquela história, cabe todo mundo no mundo, Isso, né. eles passam a ser admirados, né. Isso. Então, assim, a potencialidade, ela ultrapassa a questão dele ser ou não autista, ter ou não uma deficiência, né. E dos que têm uma deficiência, vamos dizer assim, uma deficiência intelectual mais severa, né, que mesmo assim estão incluídos, os alunos eles tendem a acolher, né, e a gente coloca, sempre eles no papel, assim, do agente ativo e Uhum. importante nesse processo, né. E é um trabalho de formiguinha, né, Isso. não é um trabalho milagroso, é uma construção. É constante, né, um trabalho constante. Nós temos também a Semana da Inclusão, que é uma semana que ocorre entre o dia 21 de setembro, né, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E então a gente faz uma semana bem intensa, assim, de trabalhos em setembro, então já assim, a rede municipal já tem um trabalho, assim, bem consistente com relação à conscientização da inclusão das pessoas com deficiência, né, já é uma jornada aí que a gente vem, por isso a demanda tem sido tanta, né, a gente recebe muitos pais de escolas particulares e eles me falam isso: "Ah, se eu soubesse que a escola pública oferecia esse trabalho dessa maneira, eu já teria colocado há um tempo", né. Olha aí, que E a gente bacana. fica muito, gratificado com nesse reconhecimento, né. Mas mais uma vez eu falo, a gente precisa também de condições ideais para que Sim.
essa qualidade ela não se perca, né? Então, o número de alunos para o professor do AE também é importante que seja revisto, né? Assim, a gente tem pedido, e para muitas escolas tem vindo um segundo professor, né? Então, aquele professor, um só professor do AE não tem dado conta daquele mais de 100 alunos. Cuidar então também com a saúde mental desses Exatamente. profissionais, né? Com certeza. A estrutura é importante, ter material e recursos, mas o recurso humano É é verdade. maravilhoso, é imprescindível. Sem o verdade. recurso humano não acontece, Verdade, né, o trabalho com os recursos materiais e físicos. verdade. Então, o seu trabalho é um trabalho incrível. Eu já tenho acompanhado, você é neuroeducadora também, e eu fico muito feliz em receber, porque muitas pessoas não sabem, né, que existe, e eu não sabia, fiquei sabendo hoje no programa, que na verdade você não precisa de um laudo. A escola ela pode identificar aquela dificuldade, aquela necessidade daquela criança, daquele adolescente, Sim. e ali sim começar um trabalho. Isso é incrível, né? Isso. Porque muitas vezes a escola quer laudo, ela quer relatório, ela quer documento, e às vezes não tem. Esses pais não tiveram condições de acessar esse serviço. Sabemos que é caro na rede particular, na rede privada. Mas, Marisa, muito obrigada. Fique aí que a gente vai voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Voltamos já. Estou lhe fazendo um desafio, você me quer no seu bairro? Chama aqui nesse telefone. De 8 horas da manhã às 9h30 a gente vai estar na rua, e a partir das 15 horas às 17 horas a gente vai estar no seu bairro. Frank Casqueiro, conversando, batendo um papo com você, trazendo tudo que a gente precisa resolver aí do seu bairro. Chama esse telefone aqui, chama a gente vai chegar junto com você. Onde não tinha, agora tem. Tem novos voos nacionais e internacionais. Tem recorde histórico de turistas. É mais emprego e renda pro cearense. O Ceará não para, o Ceará é de todos. Onde não tinha, agora tem. Governo do Ceará. Onde não tinha, agora tem. Tem a chegada do ITA em Fortaleza. O Ceará vira polo de inovação com uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. O Ceará não para, o Ceará é de todos. Onde não tinha, agora tem. Governo do Ceará. Apresentar hoje a EAEB, a entidade estudantil de apoio estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Onde não tinha, agora tem. Tem cerca de 6 mil novos profissionais de segurança e mais de 1.500 novas viaturas, com reforço da frota blindada. O Ceará não para, o Ceará é de todos. Onde não tinha, agora tem. Governo do Ceará. Cadê essa Urineide, hein? Vai vem, vai vem! Bora declarar nosso amor pelo Ceará, bora, menino! Pega esse forrozão, pega! Arrocha, Rociclé! Mulher, eu sou fina, não posso pegar no pneu, não. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Se até praia do futuro, quem é doido de não sonhar. E não para, o Ceará é de orgulhar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. Terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural.
Bora pro refrão? Sou apaixonado, o lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. Sou apaixonado, o lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. Tá pensando que acabou, é? Sempre com riso nos dentes, gaiantice pra encantar. E não para, presta atenção que eu vou falar. Um baiãozinho no prato com um peixe torrado. E não para, o caba chega a salivar. Cafézinho passado e o cuscuz pra merendar. A rede armada e o vento pra balançar. E nossos meninos, tudo inteligente, bota as bandas pra voar. Sou apaixonado, o lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. Sou apaixonado, o lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, Esse é o meu estado. Oh, coisa boa, mulher, sai daqui. gratidão e poder viver, sorrir e sonhar. Na cidade que cresce e sei que vai além do mar. Lugar de um povo que faz tudo com brilho no olhar e segue a remar. Te falei que andei pelos bairros de toda a cidade. Que é bonito de ver esperança em toda a mocidade. Entender que futuro se cria com oportunidade e capacidade. Foi um ano de esperança, trabalho e avanço. Com a prefeitura chegando a cada vez mais bairros, a gente sente o cuidado. Ainda há muito a fazer e o trabalho não para, porque Fortaleza merece viver essa mudança. Te falei que andei pelos bairros de toda a cidade. Em 2026, o trabalho segue sempre em frente. Prefeitura de Fortaleza, capital de todos. Garanta agora mesmo a sua internet da TexNet. 400 mega por R$ 99,90, 500 mega por R$ 109,90, 600 mega por R$ 119,90 e lhe dá direito a Max. Max que tem os melhores filmes e séries pra você. Garanta agora mesmo a sua internet da TexNet. 85 30 36 7300. TexNet, a evolução da internet na sua casa. Onde não tinha, agora tem. Tem o Hospital Universitário do Ceará, com mais de 800 leitos e dezenas de especialidades. Um dos maiores do Norte e Nordeste. O Ceará não para, o Ceará é de todos. Onde não tinha, agora tem. Governo do Ceará. Conheça a história do João e como a Lide Proteção Veicular o ajudou em uma situação difícil. João decidiu levar sua família para uma viagem de carro, mas no meio do caminho, um pequeno acidente aconteceu. João ficou preocupado e não sabia o que fazer, mas ele é associado Lide Proteção Veicular e rapidamente entrou em contato com a central de atendimento. A atendente o tranquilizou e disse que tudo ficaria bem. E em pouco tempo, o guincho da Lide Proteção Veicular chegou para rebocar o carro do João. O carro foi levado para uma oficina de confiança e João pegou um carro reserva com a Lide. João e sua família puderam aproveitar o restante da viagem com tranquilidade e segurança. E desde então, João nunca mais viajou sem proteção. Lide Proteção Veicular, segurança para você e sua família. Saiba mais em lideproteçãoveicular.com.br. E agora, retornando para o nosso segundo bloco, eu vou seguir com as perguntas dos nossos telespectadores. Marisa, a pergunta é da Larissa, 38 anos. Meu filho tem autismo e às vezes não consegue acompanhar a turma. Isso significa que ele não está aprendendo? Larissa, quando a gente
começa a conviver com pessoas que têm, né, algum tipo de deficiência, algum transtorno do espectro autismo, a gente percebe que eles têm tempos diferentes, né, de aprender, modos diferentes de aprender, como todos nós, mas é preciso se observar as especificidades, né, desse aluno e saber o que está ocorrendo para que ele tenha um atraso nesse desenvolvimento das aprendizagens, né. Às vezes, a forma como está sendo avaliada não é a adequada, né, mas a gente tem casos, por exemplo, de alunos no infantil 4 que já sabem ler, já chegam lendo, e às vezes o professor não sabe por que aquele aluno, às vezes, é não verbal. Como saber que ele lê se ele é não verbal? Existem maneiras de a gente saber, né. É Então, verdade. nós como professores especialistas passamos a dar esse outro olhar, né, para os profissionais, também para a família, que existem outras maneiras de avaliar De o aluno. avaliar. E cada criança é única. Isso, cada Então, a criança é sua única. forma de aprendizado também é única. É única. Né? Então, o profissional que está ali avaliando, acompanhando, checando, né, para ver esse desenvolvimento, cabe a ele ter esse conhecimento. Por isso, a importância de continuar estudando, se capacitando, né, Marisa? É verdade. Porque não dá para rotular, né? Nós somos diferentes, né? Então, avaliar diferente também, né? Avaliar diferente. A gente percebe que existem alguns alunos que demoram um tempo a mais para aprender a ler, a escrever também, né, a sua grande maioria, mas que ocorre a aprendizagem da leitura e da escrita vai ocorrer no momento que fizer sentido para aquele aluno, né, para aquele sujeito. Enquanto o ensino formal não estiver fazendo sentido, aquela aprendizagem significativa não vai ocorrer. Então é preciso alinhar, né, essas expectativas familiares à realidade daquilo que o aluno apresenta. Uhum. Certo, agora Gabriel Souza. Como os colegas podem ajudar uma criança que possui alguma deficiência ou necessidade específica? Pronto, é um pouco daquilo que a gente já conversou, né? O acolhimento, valorizar as potencialidades, se reconhecer também que todos nós, né, independente de termos ou não alguma dificuldade, todos nós somos diferentes, todos nós temos algo a contribuir. E se colocar como sujeito ativo no processo da educação inclusiva. Eu sempre coloco para os alunos que todos nós somos muito importantes, né, no processo de inclusão e que o meu acolhimento, a minha ajuda vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? E se sentir útil, se sentir responsável pela felicidade do outro, né, pelo desenvolvimento da autonomia de alguém é algo extremamente importante para nossas vidas. E a inclusão, ela não beneficia só a pessoa, Sim. né, que está recebendo, né, aquele auxílio, aquele cuidado, aquela orientação. A inclusão, ela beneficia todo mundo, os agentes, né, que promovem a inclusão, mas também a própria comunidade. É verdade. Muito bom. Marisa, muito obrigada. Qual é o seu arroba para que as pessoas possam te acompanhar, tirar dúvidas? Diga aí. Certo. Nós temos o Instagram Psicopedagoga Marisa Ribeiro e também o @Quero Incluir, que foi um Instagram que a gente criou na época da pandemia. A gente tem algumas publicações lá interessantes sobre educação inclusiva. Muito bom. Muito obrigada, Marisa. Até um próximo momento. E não saiam daí que nós vamos voltar já já. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, para darmos início ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a professora Ricarda. Ela trabalha diretamente na sala do AEE, com as crianças, os adolescentes, fazendo um trabalho aí
em conjunto, é claro, que a equipe multidisciplinar, e ela vai trazer para nós a experiência dela e também informações para você que está nos assistindo. Ricarda, por favor, vem aqui, seja bem-vinda, que alegria. Vamos Tudo sentar, por bem? favor, tudo maravilhoso. Falar de inclusão é tão importante, Ricarda, que assim, anteriormente, no bloco anterior, a Marisa esteve falando tão lindamente sobre esse trabalho, sobre a equipe que compõe na realização desse trabalho da inclusão. Mas, para a gente iniciar, fala um pouquinho dos desafios de você, como professora, né, do AEE, que está ali acompanhando, né, essa educação, esse atendimento na educação, né, especializada, e sabemos que não é fácil, porque tem os transtornos, mas também tem aqueles casos que não têm diagnóstico. Então, isso deve, né, de alguma forma, aí, acumular informações e desejo de ajudar. E, consequentemente, a professora, aquele profissional que está ali à frente, também tem um sofrimento, né? Fala um pouquinho para nós, se apresenta e fala sobre esse desafio. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né, a convite da doutora Helenise Machado, muito querida, muito profissional, e realmente nós somos, né, que somos professoras do atendimento educacional especializado. Sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, trabalho no atendimento educacional especializado há 20 anos. Então, eu tenho passamos já por muitas mudanças durante esses 20 anos e muitos desafios, muitas conquistas também, né? Vale ressaltar que nós tivemos muitas conquistas ao longo desses 20 anos, né, de educação especial inclusiva, e os desafios realmente ainda são persistentes, nós ainda encontramos muitos desafios. Nós temos desde a superlotação de salas de aula, onde o professor, né, que inclusive vale ressaltar que esse professor de sala de aula comum vem adoecendo, né, constantemente, nós temos muitos relatos, porque a sobrecarga é muito grande. Muitos alunos, né, para um professor, muitas Exatamente, vezes, olha, né? o professor sozinho. Nós temos, a prefeitura investe nos assistentes de educação inclusiva, nos profissionais de apoio, para dar esse suporte na sala de aula ao professor e às Sim. crianças com deficiência. Aham. Mas ainda é um número ainda não satisfatório, né? Então, assim, acaba que sobrecarregando. Então, esse é um dos desafios. Outros, né? Temos outros desafios na escola também, como a questão das questões atitudinais, né? Das barreiras atitudinais. Nós enfrentamos esse desafio também. Entendi. Fala um pouco sobre a sala. As pessoas, eu percebo que têm curiosidade, né, em saber como é Sim. uma sala do AEE, o que tem nessa sala, especificamente na questão estrutural, física, e qual é o objetivo ali. Nós sabemos que vai ajudar no aprendizado dessa criança, ou desse adolescente, dessa pessoa que participa dessa sala. Mas fala um pouco sobre essa sala. É uma sala que eles ficam durante quanto tempo na semana, né? A Marisa falou anteriormente que depois que inicia no projeto, que essa criança, essa pessoa é identificada, ela segue ao contínuo, mas fala um pouco mais sobre esse fazer, que eu acredito que é importante para esclarecer aqui aos nossos telespectadores. Sim, olha, o AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado, ele acontece numa sala de recurso multifuncional. Essa sala é equipada com computador, diversos jogos pedagógicos, recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, recursos de comunicação alternativa e aumentativa para aquelas crianças com dificuldade na comunicação. E nós, professoras do AE, fazemos essa ponte entre o aluno, né, e a escola e a família. Nós temos essa parceria com a família, com os profissionais de saúde. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Sim. E nessa sala, o atendimento ele é feito semanalmente. Atualmente nós estamos com uma demanda muito grande. A escola que eu trabalho,
nós temos quase 200 alunos com diagnóstico, com laudo, e vale ressaltar que também não é só aluno que tem laudo que tem direito a esse atendimento. E Então, a esses- Marisa reforçou isso, eu achei É, incrível, porque eu exatamente. imaginava, né, que eram somente aqueles que chegavam com a comprovação, com o documento, e na verdade não é. Então, isso é inclusão, hein? Exatamente, Isso é isso que inclusão, é inclusão, né? maravilhoso. Que o que a gente leva em consideração são as habilidades que esse estudante tem e as suas potencialidades, as suas dificuldades, para que nós, professoras do AE, juntamente com a família, os profissionais de saúde, a escola de um modo geral, possa dar suporte para esse estudante que ele realmente consiga desenvolver as suas habilidades e possa melhorar as suas dificuldades. Então, na sala do AE, essa criança ou esse adolescente, esse jovem, ele vai para a sala do atendimento uma vez por semana, no contraturno. A gente tem algumas exceções Muito que, bom. por exemplo, criança com mobilidade motora reduzida, pessoas cadeirantes, Sim. eles imagine a dificuldade dessa mãe já de levar essa criança no Sim. horário normal de aula, para ainda levar no contraturno. Então, nós abrimos esse parêntese para que esse atendimento Isso é seja no inclusão. mesmo horário Isso de é aula. inclusão. Porque a inclusão não é só abrir as portas e estruturar uma sala e colocar Claro. uma equipe multidisciplinar. A inclusão é adaptar aquele Isso. turno, aquela rampa, aquela sala, né, aquele ambiente para receber. Exatamente. Então, Parabéns, por viu? isso que a gente faz esse atendimento dessa maneira. O nosso objetivo é fazer com que esse estudante seja realmente acolhido, se sinta acolhido, participante, não seja apenas um estudante que está ali na escola, mas ele precisa se sentir pertencente daquele meio, precisa se sentir acolhido e, de fato, seja respeitada as suas necessidades E que possa receber um trabalho lindo, um serviço que existe, Sim. está ali disponível com profissionais super competentes. Agora, uma pergunta que eu acredito que os telespectadores vão gostar do que vão saber. Como é que uma mãe que desconfia que o filho tem, observa, às vezes as pessoas até falam, mas que não tem diagnóstico ainda, como é que ela pode chegar até a equipe, até a escola, para solicitar um olhar diferenciado para esse filho, para que possa estar identificando se ele está naquele grupo, né, dos que precisam da inclusão, precisam da sala do AE. Como é que esses pais podem agir, né? Muito boa a sua pergunta, muito pertinente. Na escola, nós fazemos o seguinte trabalho. A primeira observação é da professora de sala de aula. Sim. Então, o professor observa e fala com a professora do AE, diz, olha, gostaria que você desse uma observada, fizesse uma avaliação com essa criança. Está apresentando alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas coisas que merecem uma atenção. A gente faz essa avaliação, a gente faz a observação. Nós chamamos a família quando a família já não nos procura, porque ainda temos, graças a Deus, famílias que já vêm com a gente, para a gente, perguntando, olha, eu estou desconfiada, meu filho está apresentando isso, como é que eu faço? Aí a gente conversa com essa família, a gente faz a orientação. Primeiro lugar, a gente orienta para o serviço de saúde, Muito porque bom. a escola é a parte pedagógica, então a É. gente não pode interferir na outra área. Então a gente Sim. conversa, faz um relatório. Essa orientação é Isso. fundamental, porque quem identifica primeiro são as professoras. Exatamente. São as professoras. O pai não vai chegar assim já expondo. Né? Muitas vezes pode ser uma criança que está apresentando um comportamento em uma determinada escola e não sabe como é que vai ser a adaptação dela em outra e está tudo bem. Exatamente. E aí a professora identificando, ela leva isso para a coordenação na escola, o AE, e ali vocês vão pensar como é que vocês vão trabalhar. Exatamente. E quem sabe ter que acessar, convidar os pais para que compareçam à escola. Agora existe, eu acredito que tem alguns pais que têm resistência. Sim. Existe algum trabalho de sensibilização? Sim, sim. Porque o que é que eu falo no meu consultório, Ricardo? Eu falo que o maior presente que um pai e uma mãe pode dar a um filho é quando ele identifica sinais, sintomas e ele vai buscar saber o que é aquilo. Porque pode ser temporário, pode ser uma mania, pode ser um jeito, uma fase do desenvolvimento diferente, mas
quando o pai chega e diz assim, não, eu quero, tá muito diferente, né? Eu quero investigar. Essa investigação é linda porque dá uma condição de saber nos detalhes, né? A parte cognitiva, a parte motora, a questão sensorial. Então, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica, uma avaliação com um profissional, né, da psicologia, da psicopedagogia, da fono, da TO, da pedagogia. Uma equipe multidisciplinar, ela constrói heróis, porque muitos desses serão reabilitados. E muitas vezes também, o que eu percebo? Uma criança com altas habilidades, quantas crianças são confundidas com autismo? Demais. Com o transtorno do processamento sensorial, são confundidas com autismo. Muitas vezes tem o transtorno de processamento sensorial e é superdotada, tem altas habilidades. Então, a investigação não é para rotular. Exatamente. A investigação é para saber como é que essa criança, esse adolescente está no momento. Até porque nós sabemos, Ricarda, que é muito situacional, né? Por exemplo, num relatório, quando você pede a história de vida, você vai perguntar a gestação, os primeiros anos de vida. Então, tem sintomas que vão permanecer. Outros vão se modificar e outros vão desaparecer, né? E a partir daí, somando com uma avaliação, olha que material científico e rico. Belíssimo, exatamente. Então, a gente orienta mesmo essas famílias, né? Raramente a gente recebe a família que busca essa avaliação. Sempre mais é a escola que orienta a família. E aí a gente volta aqui a falar um pouquinho dos desafios, que também uns dos desafios, né? Vamos dizer assim, uma barreira que a gente enfrenta é a parceria entre educação e saúde na parte pública, porque nós trabalhamos com famílias com a renda mais baixa. Então, os alunos, os estudantes de escola pública, eles têm uma renda mais baixa. Então, a gente faz os encaminhamentos para o posto de saúde, o posto de saúde faz os encaminhamentos para o profissional, né, adequado, ou para psiquiatra, ou para neurologista, neuropediatra, neuropsicólogo. O posto de saúde faz esse encaminhamento, mas o SUS ainda está com um déficit nesse acompanhamento devido à demanda que é muito grande. Demanda gigante, gigante. Sabemos que as telas têm prejudicado também nossas crianças, nossos adolescentes aí no desenvolvimento natural, no desenvolvimento regular. E sabemos também que muitas vezes o Estado, a prefeitura não vai dar conta. Exatamente. Né? Em cada casa, em cada família tem um caso, né, como dar conta. E quando esse processo ele é demorado, ele é lento, por exemplo, uma criança que muitas vezes lá no início, né, na fase do desenvolvimento, já apresentou danos, principalmente motor, né, auditivo, danos relacionados à linguagem, essa criança ela já tem muito prejuízo. Verdade. Né? E os pais, muitas vezes, por achar que está normal, outras vezes pelo próprio preconceito, porque nós sabemos que existe. Você é professora de sala especial, você sabe que existe, né? Verdade. Então, o que é importante? Conscientizar. Isso. Né? E a questão também do que é normal, né? O que é normal? Tudo é normal. Uma criança, inclusive, um adolescente, inclusive, ele é normal. Dentro daquilo que ele tem facilidade, daquilo que ele tem potencial, né? E daquilo que ele não tem também, assim como outra criança, né? Então, eu acho interessante o trabalho de vocês, porque não precisa de laudo também. Exatamente. Não precisa. E isso descaracteriza um pouco o preconceito, porque muitas vezes os pais não querem um documento. Ele quer que a criança seja assistida. Sim. Mas ele não quer laudar, não quer um documento, mas o documento ele é importante. É sim, muito importante. A gente costuma falar que o laudo, até para explicar para as famílias que tem essa preocupação, esse receio, esse preconceito, né? E aí a gente orienta e diz, olha, o laudo é importante para a gente ter um norte de como vai ser trabalhada essa criança na parte aqui da escola, a gente tendo um diagnóstico, a criança apresenta esse diagnóstico, então nós vamos trabalhar por esse caminho aqui, né? Então a gente... E o diagnóstico que é no momento. Sim. Naquele momento, aqueles aspectos que estão prejudicados para o aprendizado dela, pode ser reabilitado, por que não?
né? Nós temos vários casos de crianças que têm um diagnóstico, apresentam uma comorbidade ou Isso. algumas dificuldades, e com as terapias necessárias, com um encaminhamento adequado, uma rede de apoio familiar, da escola, né, dos profissionais, essa criança ela vai melhorando. Então, ela vai deixando alguns comportamentos, vai adquirindo outras habilidades e assim vai dando E certo. o progresso você vai assistindo ali ao Isso, vivo, e né? é maravilhoso quando a gente vê as evoluções. Por mais que seja pequena, às vezes a família acha que é uma evolução muito pequena. Vou dar aqui um exemplo bem rápido. A criança chegou na escola, não sabia, não pegava no lápis. E aí, vamos supor que no final do ano ela já conseguia pegar, ela já fazia alguma coisa. Para a família, às vezes isso é um avanço mínimo, é uma coisinha de nada. Mas para nós da educação, isso significa um avanço importante, significativo, Sim. porque qualquer que seja o avanço, é motivo de celebração. E é esforço da criança. Isso. Sabemos o quanto é difícil. A questão do aprendizado não é fácil, né? Não Essa estrutura, as funções executivas funcionando ali em conformidade, né? E também essa questão da comparação. Quantas crianças são comparadas, né? Exatamente. Então, o estigma de que tá atrasado, não acompanha, isso também afeta o emocional e acaba, assim, desmotivando ao aprendizado. Então, estudar passa a ser o quê? Sacrifício. Verdade. Né? Medo, né? Comparação. Então, o trabalho de vocês é um trabalho belíssimo, belíssimo. Agora, qual é a maior dificuldade que você percebe quando vocês identificam em sala de aula e os pais ficam na negação? Isso dificulta demais o nosso trabalho, porque a gente vê todas as características, os comprometimentos da criança, a gente observa também as habilidades, o que ela consegue, o que ela não consegue, e quando a gente percebe que aquele comportamento, aquelas atitudes, elas estão ultrapassando o que é esperado, porque ninguém é igual a ninguém, mas a gente espera, dentro do desenvolvimento infantil, que determinadas características sejam alcançadas naquela fase. Então, quando o desenvolvimento está atrasado ou também está muito acelerado, né? Isso chama a atenção da gente. E aí a gente muitas vezes se depara com famílias que não aceitam. Primeira coisa, né? A gente fala com todo jeito, com todo cuidado, e a gente nunca fala em laudo, em diagnóstico, em possível. Pode ser que ele tenha isso, aquilo. Não. A gente olha, mãezinha, nós estamos orientando para que a senhora procure um médico para fazer uma avaliação clínica, porque está com alguns atrasos no desenvolvimento, e a gente vai explicando de forma muito sutil, mas mesmo assim, com todo cuidado, tem famílias que falam pra gente, olha, meu filho não é doido. A gente já cansou de ouvir isso. Então, assim, aí não aceita, aí atrasa o desenvolvimento da criança. É um prejuízo, e aquela pessoa, ela deixou de receber um acompanhamento ideal, uma vivência dentro de uma natureza que está ali naquele ambiente que é proporcionado para ele. Isso que você traz é muito forte. A negação é, na verdade, um prejuízo irreparável. Com certeza. Porque quando você nega, você está tirando o direito do seu filho de se desenvolver. Verdade. O direito de ser tratado como uma pessoa que tem aquela dificuldade, mas que tem as potencialidades. Ninguém é bom em tudo. Claro. Não é verdade? Um é bom no futebol, outro é bom no ping-pong, outro é bom em fazer trabalhos manuais e assim vai, outra cantando. Então, assim, trabalhar isso também com os pais é importante, essa conscientização. Não é rótulo, não é diagnóstico para rotular, mas sim para tratar, acompanhar e desenvolver. Isso mesmo. Ricarda, nós vamos voltar já já, então fiquem aí que nós vamos voltar com as perguntas dos telespectadores. Que delícia, hein? Ficaria aqui o dia inteiro neste programa, muito bom. Pois nós voltamos já já. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show,
no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E agora, retornando para o nosso quarto bloco, eu estou com as perguntas dos telespectadores. E, Ricardo, a primeira pergunta é Maria Eduarda, 34 anos. Ela diz o seguinte: meu filho tem autismo e começou agora na escola regular. Como posso ajudá-lo na adaptação? Muito importante. Em primeiro lugar, não fique angustiada, não tenha medo. Famílias, vocês não estão sozinhas. Contem com a gente. Esse primeiro momento da adaptação, as famílias ficam muito angustiadas, criam muitas expectativas, geram muitas dúvidas, e aí a gente acolhe essas famílias, a gente orienta que haja previsibilidade, haja uma rotina, para que essa criança fale positivamente da escola. Se possível, visite a escola que seu filho vai estudar antes de começarem as aulas. Veja a questão de horário, porque inclusão não significa que a criança fique na escola todo o tempo, de 7 às 11 ou de 13 às 17. Então, assim, a gente orienta que a criança que está sendo matriculada na escola pela primeira vez, como é o seu caso, do seu filho, você tenha uma parceria com a escola e, de preferência, geralmente eu dou essa dica para as mães. Faça uma cartinha, entregue para a professora, explicando: olha, meu filho, fale as condições que ele tem, quais são as limitações dele, do que ele gosta, as preferências, o que ele sabe fazer. Faça uma cartinha carinhosa. Eu já recebi algumas cartinhas, as professoras de sala de aula, recebi também para o AE, porque faço atendimento da criança. Então, isso é muito válido, porque o professor Porque isso é inclusão. Exatamente. Você falar sobre, né, é inclusão. Você apresentar para o profissional que vai cuidar do seu filho aquilo que você percebe que vai ajudar o seu filho a ficar melhor naquele ambiente, você está ajudando a incluir. Exatamente. E a questão da adaptação, ele é um processo gradual. Gradual. E o apoio da família à escola é importante também, senão não acontece essa adaptação, não é verdade? Às vezes a família, por ser gradual esse processo, as famílias às vezes não entendem que o tempo de permanência nesse processo de adaptação é conversado, é gradual também. Não adianta a criança ficar de 7 às 11 se ela ainda não se acostumou, não se adaptou àquele novo ambiente. Então, precisa também ser gradual. É verdade. Vamos lá, a segunda pergunta. João Pedro, ele faz a seguinte pergunta: os colegas de sala podem ajudar no processo da inclusão? Olha, João Pedro, que pergunta legal. Claro que sim. Na verdade, são eles, né, os estudantes, os colegas de sala, que são eles que fazem os primeiros convites para brincar, para ir para outro ambiente, para ajudar na atividade, para ajudar, às vezes, uma pessoa cadeirante, para ajudar na locomoção. Insere essa criança no sistema. E nesse ponto, não só a criança com deficiência que é beneficiada. Nós todos, os colegas, são beneficiados também com essas trocas de saberes, com a empatia, com o conhecimento, saber lidar com a diversidade. E esse trabalho acolhedor faz com que essas crianças passem a ter uma prática mais humanizada, colaborativa, né, de pertencimento. Então, você, adolescente, você, criança, você, pais, ensinem aos seus filhos, né, a acolher, a empatia e falar também de inclusão, porque é um direito, é lei. A inclusão está aí para que nós praticamos.
E muitas vezes o preconceito não permite essa prática, né? Você acaba excluindo porque fica com medo, ou acha que está invadindo o espaço, ou acha que aquela pessoa está sozinha ali no cantinho, não precisa de ninguém, não quer ser incomodada. Inclusão é você acolher. É você estar junto, é você ser rede mesmo. Exatamente. Pois, Ricarda, muito obrigada, foi incrível, Obrigada a incrível. você. E espero você em outros programas, para que a gente Obrigada. possa estar falando também dos professores, Sim. falando, né, sobre essa equipe multidisciplinar que faz parte do AE e que poucas pessoas falam sobre, né? Sem vocês, como é que o AE existiria? Funcionaria? Não tem como, né? Pois até mais, fiquem aí que eu vou fazer o fechamento já já do nosso programa. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOL. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, encerramos mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Esse é o 36º programa, onde a doutora Marisa e a Ricarda, que são profissionais, professoras do AEE, esteve aqui falando conosco sobre inclusão. Então, vocês acompanhem aí toda terça-feira, às 21 horas. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e sempre trazendo conhecimento. Quer saber mais? Me siga aí no Instagram, @Helenisepsi.